isso aí, estamos ao vivo, muito bom. Estou fazendo a live aqui no carro, o meu vizinho gosta de ouvir música, ele está ouvindo o volume alto, então eu resolvi fazer essa live aqui no carro. Deixa eu compartilhar essa live. Compartilhar. Prontinho, live compartilhada. E vamos de aprendizado. Eu estava lendo aqui um livro, ao qual participei de uma apostila, na verdade, de um curso. Participei de um curso, acho que foi em dezembro, se eu não me engano. Dezembro, se não me engano, janeiro, foi em dezembro. Participei de um curso na minha igreja, curso muito bom. Igreja muito boa, qualificada, ótimos ensinamentos. E aí eu vim compartilhar com vocês o aprendizado. Você tem aprendido algo novo? Você tem compartilhado o seu aprendizado com alguém? Como é que tem sido? Se estiverem ouvindo uma musiquinha aí, tá? É o meu vizinho, tá bom? Talvez, pode ser que pegue um pouquinho. Então, assim, vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu aprendizado. A gente tem que buscar sempre se qualificar, aprender e viver. Viver o aprendizado, a melhoria, E aliás, eu vou começar eu gostei de uma frase também maravilhosa que se encontra, deixa eu ver aqui mesmo, isso mesmo. Diz assim, olha só que interessante, para um homem, mesmo que ele seja sábio, não é vergonha alguma sempre aprender mais e mesmo mudar de opinião. Não é vergonha aprender mais, nem mudar de opinião. Sófocles é o autor dessa mensagem que eu acabei de ler agora. Muito bonito, né? Aprender mais e até mesmo mudar de opinião não é uma vergonha. Agora vamos de conteúdo, as qualificações espirituais do obreiro, as qualificações. Você quer ser obreiro? A casa do Senhor, você quer fazer a obra de Deus? Você acha que você está preparado, está preparada? Eu vou citar aqui algumas características que uma pessoa tem que ter para estar qualificada, aprovada para ser obreiro da casa do Senhor, da casa de Deus, Então é necessário você estar com esses requisitos, essas características, a qual eu vou citar aqui agora. Faz assim, as qualificações espirituais do obreiro são característica essencial para um bom desempenho da sua tarefa. As qualificações espirituais do obreiro são característica essencial. Olá, sua amiga Sueli, a paz do Senhor, bem-vinda, amada. Para o bom desempenho da sua tarefa. Vamos lá, qualificações do obreiro. Amor. Tem amor? Você tem amor ao próximo? Você também se ama? Porque se você não se amar, como é que você vai amar alguém? Você ama Deus? Você ama o próximo? Uma das características é o amor. Aliás, depois, se você quiser saber mais um pouquinho de amor, vai lá em 1 Coríntios 13 e depois em 1 João 4. Vai falar muito sobre o amor. Referências bíblicas para você entender o que é o amor e como ele deve e não deve ser aplicado. Como não? Sim, deve ser aplicado em nossas vidas. A fé, tem que ter fé. Fé é o segundo item, a segunda característica que um obreiro tem que ter. Outro dia eu vi um vídeo, gente, de um vídeo de alguém que foi arrebatado, falando que muitas pessoas, tudo bom, Su? Pessoas que não iriam alcançar a salvação porque pregavam, mas não acreditavam, não tinha fé naquilo que eles estavam pregando, que é a palavra de Deus. Há inclusive pessoas que batizavam, mas não acreditavam no batismo. Misericórdia, irmãos? Então assim, tem que ter fé. Qualificação para obreiro. Santidade. Ter uma vida santa, uma vida no altar, uma vida onde essa vida sua, você tem que ter um testemunho de vida, independente de estar na igreja ou na sua casa, você tem que ter uma vida de santidade, Você precisa, porque tem gente que é santo só na igreja, Na igreja
Você olha assim, é tanta cobrança, é tanta reverência, é tanta assim, você fala assim, nossa, que exemplo, que cara, né, interessante, maravilhoso. Já imaginou que marido esse homem deve ser, que esposa essa mulher deve ser, né? Parece né, aquela referência assim, né, só na igreja. Saiu da igreja, é uma grande decepção. Inclusive, tem duas irmãs que eu conversando com ela, uma delas ela não conseguia se expressar na igreja. E eu falava para ela assim, por que você nunca fala nas reuniões e você só começa e depois para? Ela falava assim, porque meu marido me belisca, ele me segura, ele não deixa eu falar. E quando eu vou falar, ele me aperta porque ele não deixa eu falar. Então assim, aí eu admirava muito ele, porque ele me deu muitos conselhos, muitos ensinamentos, ele é muito sábio, teoricamente, né, amados? Muito sábio e aprendi muito com ele, viu? Aprendi e apliquei os ensinamentos teóricos que ele me deu e tive resultado na minha vida. Só que como ele vivia só na teoria, não aplicou na prática, infelizmente, o casamento dele, por exemplo, acabou. Por quê? A santidade dele era só na igreja e isso não é bom. Isso não é bom. Você tem que ter testemunho de vida, não só na igreja, como no dia a dia, na sua casa, por onde você passa, porque é muito feio, amado. É muito feio uma pessoa que não tem testemunho de vida no dia a dia. Outro dia eu vi um rapaz evangélico mesmo, dirigindo e ele quase atropelou duas pessoas. A forma como ele estava dirigindo, né, de forma imprudente, parecendo um delinquente, né? E eu fiquei observando, eu fiquei parada assim, olhando, eu falei, é por isso que depois as pessoas falam, defamam os evangélicos, por causa de um mau testemunho. Então você precisa ter uma vida em santidade, respeitar a sua esposa, respeitar a sua família. Eu espero que vocês não estejam ouvindo a música, tá? Mas se estiver ouvindo, é do vizinho. E aí a gente, para evitar situações, eu vim aqui, fechei os vidros do carro, tô fazendo a live aqui mesmo, né? Que Deus, né, transforme a vida dele. Ele tem o direito, o espaço dele, né? Tá no horário que ele pode ouvir música, então tudo bem. É lógico que se eu fosse até ele conversasse, com certeza ele entenderia, mas deixa quieto. Então, vida em santidade, amados. Temos que viver uma vida em santidade, temos que ter caráter, temos que buscar viver uma vida que agrada ao Senhor. Sugestão de vida de santidade. Tem um livro, O que faria Jesus? O que faria Jesus em meu lugar? Eu não lembro agora o nome do autor, Max Lucado. Leia esse livro, muito bom. Né? Você vai aprender, né? Quando você... uma das coisas que eu sugiro é quando você for vestir, agir, vestir-se, né? Vestir suas vestes mesmo, você olha no espelho e pergunta para Jesus, pergunta para o Espírito Santo, para o Pai, né? Deus todo. Senhor, esta roupa te agrada? Senhor, convém esta roupa? Pergunta para o Senhor, né? E no livro lá você vai ver em situações de tomada de decisões, enfim, várias coisas. Vale a pena ler. Leia esse livro aí sobre o que faria Jesus no seu lugar. Você vai aprender um pouco mais sobre santidade. É muito bom. Humildade. Humildade. Tem gente que confunde humildade com ser bobo, né? Tem gente que vai passando, aí se curva assim, aquela coisa, aquele negócio esquisito. Chega a chamar atenção demais, tipo assim, não é humildade, irmãos, é timidez, né? A pessoa tá com vergonha, e aí às vezes a pessoa é estúpida, é arrogante, às vezes quando fala alguma coisa, né, ela não gosta. Se Deus usar a gente para entregar algo, usar qualquer uma outra pessoa para entregar algo de correção, a pessoa já se transforma, tem uma certa falsa humildade. É humilde se você estiver abaixo dela. Se você estiver em um nível mais acima, ou se você estiver crescendo, ela já não é humilde, né? Então, assim, Jesus é um ótimo exemplo, né, de humildade, né? Jesus, um ótimo exemplo de humildade. Jesus não é, né? Mas eu falo no tempo que ele ficou aqui na terra, sábio, muito sábio. Ele vivia no meio dos doutores, mas ele também ele falava com todos, até quando chegaram para acusar Maria Madalena. Aí Jesus falou, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí começaram a sair, começando dos mais velhos, né?
Aí Jesus falou assim, mulher, cadê aqueles que te condenavam, né? Que te julgava? Aí ele falou assim, ó, vai e não peque mais. Aí tem gente que acha que é santo, né? Que é superior aos outros. Isso aí já foge da humildade, foge de um monte de coisa. Então, assim, tem que ser humilde, mas humildade, mano, de dentro para fora, diferente de desleixo, né? Mas a pessoa acha que ser humilde é andar de qualquer jeito, largado, porque uma pessoa se veste bem, está bem vestida, está arrumado, está bonito. Não é humilde porque veste uma roupa boa, usa relógio bom, sapato bom. Essa pessoa é arrogante. Não, ela apenas está se cuidando. Humildade é algo de dentro para fora, né? Não tem nada a ver com desleixo, não tem nada a ver com isso. A pessoa está ou não elegante. Aliás, as pessoas julgam quando se trata de evangelho, quando se trata do espiritual. Uma pessoa elegante fala, olha a roupa que ela está usando, que ele está usando, olha o carro que ele tem. Isso não é humilde, não. Se fosse humilde, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aliás, se essa pessoa ela fosse, andasse de qualquer jeito, você também, você que gosta de julgar, iria dizer assim, nossa, nem parece um líder espiritual, nem parece, olha as roupas dele. É igual um médico, chega um médico todo largado, né, mal vestido, de qualquer jeito para fazer uma cirurgia em você ou no seu filho. Você vai querer? Você não vai querer. Mas será que esse homem é médico mesmo? É o jeito que ele está vestido. Então, a gente não pode vestir de qualquer jeito. Um advogado, vem um advogado, né, bebendo, né, atender você de bermuda, de camiseta, de chinelo, né, aquelas bermudas mostrando a roupa íntima, vem de qualquer jeito, ou uma advogada, mulher, né, andando de qualquer jeito, chinelo, descabelada. Você vai dizer assim, essa mulher de onde? Né? Então, a questão das vestes, da aparência, ser bem vestido, não significa, como diz a minha filhinha Sara, que você seja desumilde. A minha bebê, ela fala assim, desumilde. Acho bonitinho essa expressão dela. Ela tá sempre inovando, trazendo uma palavrinha engraçada. Mas humildade é importante. Então, as características do obreiro aí: amor, fé, santidade, humildade, paciência. Paciência, né? Dá uma lidinha lá em Romanos 8:35, vai falar lá das tribulações, que você vai precisar passar por alguns probleminhas para você ter também paciência, né, amados do Senhor? Então, assim, paciência. Tem gente que, seguinte, você disse um não, já é o suficiente para a pessoa virar a cara para você, a pessoa já ficar de bico, já perder a paciência, já começar a fazer panelinha, já querer te derrubar, já querer gerar situação. E lembre, amados, independente do que você faça, seja bom ou ruim, você vai colher. É uma plantação, tá? Tudo que você fizer é uma plantação. Então, saiba o que você está plantando. Então, ser paciente. Tem gente que fala assim, tem gente que parece ser tão paciente, né? Você olha assim, você fala, nossa, a pessoa tá paciente, mas aí quando você faz alguma coisa, né, ou chega alguém com uma certa limitação de aprendizado, essa pessoa já ou grita, ou abandona, ou não tem paciência mesmo, né? É preciso, porque você vai lidar com tanto tipo de gente, amado. Pessoas com um nível mais elevado de conhecimento, um nível espiritual, outros que ainda estão iniciando, uns que depende do nível familiar, da estrutura, da base, depende de tantos fatores. Então por isso que tem que ter sabedoria, tem que ter conhecimento, né? Aliás, tem outros itens aqui também que fala da importância. Eu estou pegando só apenas 8 características aqui e fala da importância da mentalidade aberta de ter conhecimento. Mas vamos lá. Paciência, eu acabei de citar. Outra é perdão. Você já viu que tem gente que tem uma enorme dificuldade de liberar perdão. Quantas pessoas... Deixa eu abrir a janela aqui um pouquinho, porque o vizinho desligou o som. Quantas pessoas que têm dificuldade de liberar perdão? Quantas pessoas... Olá, Janice, a paz do Senhor abençoada. Tudo bom, amada? Tem que mudar esse login. Se quiser, lógico. Né? Pessoas que não têm perdão, facilidade para liberar perdão. E você, é um exercício, viu, amados? É um exercício. É por isso que muitas das vezes Deus permite situações onde você passa por problemas. Para quê? Para você aprender a liberar perdão. A liberar perdão.
Às vezes você conhece pessoas assim que parece ser tão boazinha, tão legal, um amor de pessoa. Aí Deus permite uma situação desagradável. Uma situação desagradável. Aí você passa ali pelaquela situação. Tô olhando o retrovisor aqui. Aí vê as pessoas passando ali. Aí você. Uma situação desagradável, Deus permite. É o que eu costumo, nós costumamos, nós evangélicos, chamar de reboliço. Às vezes convive com uma pessoa, ela parece ser tão legal em tudo, né? Aí um dia Deus permite você decepcionar aquela pessoa. E aí você decepciona ela, aí você vai ver que a pessoa tem um rancor, tem raiva, que a pessoa já se fecha e aquela coisa toda, que você pode ter 10 anos convivido com essa pessoa. Durante 9 anos e 11 meses você, né, tudo fluiu bem. Durante um mês ali você se desentendeu. A pessoa esquece aí os 9 anos e 11 meses ali de entendimento. Que ela gera raiva, já se afasta, já não libera mais perdão, já segue a vida dela. Tipo assim, eu não preciso mais de você, não preciso de ninguém, vou seguir minha vida. Tem dificuldade para liberar perdão, já fecha o coração. E sem falar que o mal que faz, né, mas você não liberar perdão, você fica carregando aquela pessoa, aquela situação que talvez aquele que te feriu nem lembre mais, talvez já está em outro relacionamento, se essa pessoa te traiu, talvez mudou de cidade, de estado, mudou de igreja, nem lembra que te feriu e você está lá magoado, ferido, você está carregando essa pessoa, carregando esse sofrimento, carregando essa situação. Por quê? Porque tem dificuldade de liberar perdão. E se você não tem dificuldade de liberar perdão, você também não é humilde. Como diz a minha filhinha, você é desumilde. E liberar perdão é uma questão de tomada de decisão, é uma questão de exercício, amado. E Deus, ele permite situação. Talvez você tenha passado já por uma situação onde uma pessoa que você cuidou muito, né, que você amou muito, que você protegeu, que você acolheu e ela te decepcionou de forma dolorida. Deus permite, amados. Aí você fala assim, mas por que essa pessoa? Para ver se você realmente, de fato, vai liberar perdão aí do fundo do seu coração. Porque liberar, né? Às vezes a gente fala, liberar perdão para aquele que você nem convive, que você nem ama tanto, é fácil. Mas vai liberar perdão numa pessoa a qual você investiu todas as fichas nela. E aí, de repente, essa pessoa vai e te fere. E é preciso, viu, amados? É preciso para que você não venha ficar doente. É para o seu bem, para a sua própria saúde física, espiritual, emocional, enfim. Você precisa liberar perdão para ficar bem. Irmãos, vamos lá, né? Pedro, ele pergunta para Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que liberar perdão para o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus fala, não somente 7, mas 70 vezes 7. Você já viu quantas situações delicadas que a gente passa? Mas talvez você ache que você também não faça coisa desagradável, mas só que às vezes você faz e a pessoa ignora ou libera perdão até mesmo antes de gerar uma situação para manter esse vínculo, essa amizade, essa aliança, né? Então, às vezes você fere e não vê, né? E a pessoa libera perdão. E às vezes quando alguém te fere, você não quer liberar perdão. É necessário, amados, é necessário a liberação de perdão, principalmente por você. Se trata mais... Peraí, deixa eu desligar o alarme aqui. Vai, meu filho, desliga. Não quer desligar, não, essa benção. Desliguei meu alarme. A pessoa... É preciso você liberar perdão. Faz bem pra você. Eu conheci pessoas... eu conheci uma mulher aonde esta mulher, ela ficou enferma, internada durante anos. E a igreja ia lá e orava por ela. Ia lá e orava por ela. E ela estava com grande enfermidade. E as pessoas oravam por ela e ela não ficava curada. E nem aquela mulher magra, aquele olhar, né, aquele olhar de revolta, aquela pessoa magoada. Aí conversando na época, né, com o meu pastor, isso foi no estado de Goiás, pastor que eu amei, né, fazer a obra do Senhor com ele, aprendi muito, foi meu primeiro pastor. E ele falava assim, olha, essa mulher está doente e ela está com esta enfermidade porque ela foi traída pelo esposo e ela não consegue, ela não quer
Não é que ela não consegue. Ela não quer liberar perdão pro marido, ela acha injusto o que ele fez, só que ele já está em outro relacionamento, a vida dele está seguindo, ele está trabalhando, está tendo em outro relacionamento e ela não libera perdão porque ela está revoltada, está chateada. A mulher ficou com tanta mágoa que atraiu uma doença ruim mesmo. Essas, vocês sabem do que eu estou falando? E ficou durante meses. Eu só sei que eu vim embora para São Paulo e ela até então estava internada. Por quê? Porque não conseguia liberar perdão. Preferia ficar doente do que liberar perdão, porque ela não achava justo. Inclusive, irmãos, quantas revelações o Senhor já me deu para entregar para algumas pessoas por causa de perdão, a falta de liberação de perdão. Outro dia Deus mostrou para mim falar para uma irmã que ela tinha que liberar perdão para uma determinada pessoa. Deus me mostrou a pessoa, quem era, eu não conheço. Né? Eu falei, olha, irmã, Deus mostra que é uma pessoa assim, aí falei as características, né? E Deus fala que você precisa liberar perdão, que se você não liberar perdão, se você perde a sua salvação. Ela ficou caladinha, chorou, né? Aí refletiu e depois de um certo tempo ela falou assim, eu sei quem é essa pessoa que você me falou as características. Ela citou quem era e ela falou assim, eu entendo. Porque às vezes, irmão, você vai entregar alguma revelação, algo de Deus, e como é algo que dói, igual assim no caso dessa irmã, ela passou por um abuso sexual, né, de 25 anos, né, de alguém muito próximo, e só que essa pessoa, né, só que já passou e tal, outra vida, e inclusive, se eu não me engano, acho que ele já até morreu. Ele já até morreu, mas ela não tinha liberado perdão. E Deus mostrou que ela perderia a salvação dela por falta de liberação de perdão. E aí eu comentei com ela, e ela falou, eu sei, porque eu fico magoada, eu tenho ferida. Só de eu falar, ou lembrar o que ele fez comigo, eu fico com raiva. E eu entendo que isso é preciso. Então, Deus, você vê, olha, que o próprio Deus revelando, libere perdão. Mas já... né, doeu muito, foi alguém que eu amava muito, mas libere perdão, melhor você liberar perdão e não perder a sua salvação do que você não liberar, ficar com orgulho, perder a sua salvação ou ficar enfermo, igual essa outra mulher que eu citei, acabei de relatar que ficou. Então vamos lá, devoção, que é oração particular, a leitura da Bíblia. Estou falando das características do obreiro, que o obreiro tem que ter, tá, irmãos? É devoção, oração particular, leitura bíblica. Você não só estudar, né, ou não só orar somente na igreja, né, porque na verdade estudar você estuda em casa, mas orar geralmente tem gente que só ora na igreja. Você tem que ter seu momento particular de oração na sua casa. Aí você vai lá em Mateus, o Senhor fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né, para que você venha orar, conversar com Deus. Então você precisa ter aí uma intimidade constante com Deus, né, irmãos? E até porque se trata da obra do Senhor, né? E você tem que ser uma pessoa espiritual também, ou principalmente, né? Tem que ser todos os fatores, né? Porque nós estamos aqui na Terra, então a gente não é só espírito. Então você precisa ter a sua oração particular e a sua leitura bíblica diária, viu, irmãos? Tem gente que só lê a Bíblia no dia que vai pregar a palavra. Eu fui agendado para pregar a palavra. Então eu vou ler a Bíblia, né? Aí quando o que acontece? O vizinho desligou o som, vai eu abrir a janela. Se ligar o som, eu fecho a janela de novo. Você precisa estudar a Bíblia constantemente. É necessário, né? Para conhecimento. Conhecer a palavra liberta, a palavra transforma, né? E você não é enganado. Fugir dos embaraços da vida, é o 8º, fugir dos embaraços da vida. Quantas situações que vêm para as nossas vidas, quantos laços, quantos problemas, e que se a gente não ser vigilante, a gente cai nos embaraços, nos laços da vida e perde a nossa comunhão. Você já viu que às vezes você construir um legado, agora é outra benção, ele tá batendo em alguma coisa, deixa eu fechar aqui, não tem problema, cada um tem sua particularidade, tem suas coisas para fazer,
é o tempo que tem, né? Então a gente tem que respeitar. Então, fugir dos embaraços da vida. Temos que ser vigilantes. Vigia primeiro, depois olhai, né, irmãos? Então, se você vai vendo que aqui tem algumas características, então vou repetir. As características, qualificações espirituais, qualificado, tem que estar qualificado, ó. Amor, fé, santidade, humildade, paciência, perdão, devoção e fugir dos embaraços. É necessário, amado, a gente ter essas qualificações. Eu estava refletindo a respeito de Gênesis 1:26, é um versículo, né, pequeno, mas que se refere a tantas áreas das nossas vidas, e como, por exemplo, governar sobre o seu próprio corpo, governar sobre sua própria mente, sobre os seus próprios pensamentos. Então, é necessário, vocês que estão aí, vão chegando, muito bom dia, boa tarde, né? Muito boa tarde, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. A Ana Murati chegou aí, a paz do Senhor, amado. Então, é necessário, amados do Senhor, a gente ter essas qualificações, ter referências, né? Nossa, eu amei esse curso, porque ensina muito mesmo. Em todas as áreas, mas como é uma live, a gente vai falando pouco a pouco, cada live a gente vai falando sobre um determinado assunto, mas precisa dessas qualificações. Amém, Ana, seja bem-vinda, amada do Senhor, dessas qualificações que é preciso ter. Então, busque ter. Se não tem, pede para Deus, né, que Ele vai te dar experiência para você vivenciar essas qualificações. E não é somente para ser obreiro, para fazer o ID, a obra de Deus na casa do Senhor, né, irmão? Temos que ter testemunho de vida, você tem que ser uma referência, né? As pessoas, eles têm que te ver e ver algo diferente em você. Se você fala igual o povo que não é cristão fala, se você veste igual quem não é cristão veste, se você se comporta igual alguém que não é cristão se comporta, o que diferencia você de um não cristão? Se você, as músicas, as vestes, a linguagem, a falta de leitura da palavra, se você não busca absolutamente nenhuma diferença, se você não tem nenhuma qualificação como cristão, principalmente como obreiro, o que vai diferenciar você, né, de alguém que não vive o que você diz que está vivendo? E quando você vai para os caminhos do Senhor, você tem que se dispor do velho homem e ser uma nova criatura. Tem gente que diz assim, ai, comigo é o seguinte, vai eu abrir a janela do... Tem gente que diz que é o seguinte, fala, ai, comigo é o seguinte, se fizer isso comigo, só faz uma vez, já era, acabou e pronto. E você? É perfeito? Né? E será que você já feriu as pessoas ou nunca feriu? E se você gostaria de liberar perdão, como que é para você, como que é na sua vida? Então, aquilo que às vezes você quer que as outras pessoas tratem de uma forma, e você não quer tratar as pessoas da mesma forma, como, por exemplo, a falta de liberação de perdão. E assim como você quer ser tratado, a Bíblia nos ensina que você deve tratar os outros também. Assim como aquilo que você deseja para você, você tem que desejar para os outros também, seja feita, né? O Pai Nosso, ele fala, por exemplo, sobre o perdão, né? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós, assim, como exemplo, né? Assim como eu perdoo, né? Perdoa as minhas também. Então, assim, você precisa ter algo diferente. Você precisa ser diferente, você precisa ter as qualificações para que você venha a ser diferenciada, mas tem gente que acha assim, eu mereço perdão. Negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus diz, pois negar-se a si mesmo. Do velho homem, né, Janice? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não gosto que fale isso. Ou às vezes a pessoa fala assim, nem falou nada, as pessoas imaginou, ou alguém fofocou alguma coisa a seu respeito e você nem sabe se existe aquilo, a pessoa já virou a cara para você. Já te trata com indiferença. E para começar, deveria ter comunicação, que é um dos fatores importantíssimos na vida de qualquer ser humano. Qualquer ser humano, independente de ser ou não cristão.
A comunicação eficaz e transparente, para você entender o porquê do comportamento daquela pessoa, por que ela está agindo daquela forma, o que ela está pensando, quais são as crenças dessas pessoas. Estou falando de crenças limitantes, não de religiosidade, né? De repente a pessoa veio de um ambiente familiar onde a pessoa, por exemplo, prometia muito e não cumpria, e a pessoa, enfim, são tantos os fatores. Então é por isso que é importantíssimo a gente ter aí essas qualificações, como para que a gente venha ter um bom testemunho de vida, né, irmãos? Então, assim, vamos buscar fazer a diferença, viver da melhor forma possível, né? Fazer o ID do Senhor. Né? Você vê que Paulo, vamos lembrar de Paulo e Saulo, né? Saulo, ele era um perseguidor, né? E ele tirava até mesmo vidas. E depois que ele teve um encontro com Jesus, ele se tornou perseguido, mas a vida dele foi totalmente transformada. E antes ele perseguia quem fazia o ID do Senhor. Depois ele se tornou perseguido por isso, e ele foi um dos melhores. Né? Então, assim, houve uma grande mudança na vida dele. Na vida dele tem gente que fala assim, você não me conhece, se você mexer comigo vai acontecer isso e aquilo. E Paulo, você acha que Paulo não tinha sabedoria, autoridade, conhecimento ou coragem para fazer coisas que não deveria? Tinha, porque ele já fazia antes, ele tinha experiência, ele tinha poder, ele tinha contatos, mas quando ele teve encontro com Jesus, ele se despojou daquele velho homem, ele se tornou uma nova criatura. Se você está no caminho do Senhor e você ainda age ou pensa como anteriormente, você ainda não teve um encontro com o Senhor. Você precisa de transformação. Você precisa dizer, Senhor, mostra em mim aquilo que precisa ser mudado. Senhor, mostra e me dá força e sabedoria para que eu possa ter uma vida que agrada ao Senhor. É uma vida que agrada a Deus, não é que agrada ao homem. Se você está convertido e agrada ao Senhor, automaticamente sua vida vai ser transformada. Não vai agradar a todos, tá, amados? Porque nem Jesus agradou a todos. Aliás, o fato que às vezes de você ser um bom cristão que vive conforme a vontade de Deus, você vai sofrer algumas perseguições, mas as pessoas vão te respeitar porque vai ver que você é uma autoridade de Deus aqui na terra. Amém? É isso aí, povo de Deus, mais um aprendizado. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família em nome de Jesus. Live concluída. Amanhã temos mais aprendizado, teoria e prática, viu, amados? Não basta ter somente conhecimento e não ter transformação. Lembra de Saulo e Paulo? É isso aí. Beijo, fica na paz. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Fui. Beijo, Ana. Beijo você. A Janice que está aí. Deixa eu ver aqui. Beijo a todos vocês. E a gente vai se falando, tá bom? Tanto pelo Zap, né? Ou pelas plataformas, aqui ou na outra. Tchau, tchau. Fui. Ai, o celular não tá querendo fechar aqui, não tá querendo encerrar. Mas vamos ver aqui. Vamos encerrar. Deve ser para continuar a live, né? Vamos que vamos. Deu uma travadinha. Encerrando.